Nós vamos falar sobre o tratamento cirúrgico do chantelasma, tá bom? E essa é uma doença que aparece muito no consultório. Tudo bem, Liege? Oi, Mariluce. Quanta gente. Laura, sejam bem-vindas. Renata. Então, chantelasma é uma coisa muito comum, né, no consultório do dermatologista, do cirurgião plástico, e existem várias formas de tratamento. Eu vou falar aqui, na verdade, eu vou falar mais da cirurgia dermatológica. Oi, Juca, tudo bem? Eu vou falar mais do tratamento cirúrgico, que é a minha área de atuação, é o que eu ensino nos meus cursos, tanto online quanto hands-on, tá? Maria Fernanda também, Thaís, sejam bem-vindas. Bom, como vocês sabem, o chantelasma, na verdade, é um xantoma, né? É um tumor benigno, né? E ele tem origem conjuntival. E ocorre, então, essa infiltração, esse tumor benigno, ele acaba infiltrando a derme com células xantomatosas, tá bom? E nem todos os pacientes que têm chantelasma apresentam problemas de dislipidemia, tá? Um aumento do colesterol e do triglicérides, apenas 1/3 dos casos. Existem alguns trabalhos que relatam até metade dos casos. Então, não há uma relação direta entre o chantelasma e a alteração de colesterol e de triglicérides, tá bom? Bom, como eu estava falando então, o chantelasma é um tumor benigno, né, um xantoma, em que há então uma infiltração na derme de células xantomatosas, tá? Nem sempre há uma relação com o aumento do colesterol e do triglicérides. Há relatos na literatura de 50% e trabalhos que falam que apenas 1/3 dos pacientes tem uma alteração do triglicérides e do colesterol. E aí ela se manifesta, todos nós já vimos, né? Aquelas manchas amareladas, às vezes acastanhadas, elas começam inicialmente no canto interno da pálpebra superior, mas ela pode acometer também a pálpebra inferior, e geralmente elas são simétricas, frequentemente são simétricas. Isso é muito interessante. E raramente acomete toda a pálpebra. Eu já vi alguns casos, já operei alguns casos, em que havia o acometimento de toda a pálpebra superior e toda a pálpebra inferior, tá? Então é bem interessante como que o chantelasma se comporta. E na verdade é uma lesão benigna, um tumor benigno, não teria nenhum problema, não fosse a questão estética, né? Isso é algo que incomoda muito os pacientes e aí é uma queixa frequente nos nossos consultórios e todos nós lidamos com isso com frequência. E aí o grande problema é como resolver o problema do paciente, né? Como tratar esse tipo de lesão. E aí, deixa eu ver aqui. Eu vou falar aqui de um trabalho que eu vi, na verdade, isso eu nem sabia disso. Eu achava que o chantelasma ele só comprometesse a pele, a derme, né? Mas existe um relato de um trabalho que foi feito na Faculdade de Botucatu, na Faculdade de Medicina de Botucatu, em 2001, foi feito pelo pessoal da radiologia e foi publicado na revista de radiologia, a revista brasileira de radiologia, em que eles relatam um caso em que o chantelasma infiltrava também a estrutura periocular, periorbitária. Então, periocular, na verdade. Então, havia infiltração do chantelasma no músculo reto lateral e nos tecidos moles adjacentes ao globo ocular. Então, e aí eles confirmaram esse diagnóstico através de biópsia, tá? Interessante que eles não descrevem nesse artigo como se foi feito algum tratamento, né? Havia lá na tomografia nitidamente um espessamento dessa musculatura e dos tecidos adjacentes à custa desse chantelasma que infiltrava essas estruturas. Mas não foi relatado ali se fizeram algum tipo de tratamento. Eu acho que não é possível fazer alguma coisa, né? Tratar de alguma forma, porque o músculo reto lateral é fundamental para o movimento do globo ocular, então acho que eles não mexeriam nisso, eu imagino. Então, eu acho que nem trataram, foi só para fazer diagnóstico, né? Um relato de caso. E eu já recebi vários pacientes no meu consultório que fizeram tratamentos que não foram muito bem sucedidos, tá? De chantelasma. Às vezes tem muita gente que me escreve também, pacientes que escrevem nas redes sociais e mandam fotos. Carolina Alexim, ela foi minha aluna do curso hands-on. Quanta gente aqui, gente, bacana, obrigado, viu?
E aí eles mandam fotos para mim de tratamentos a que foram submetidos. Então alguns pacientes são submetidos, por exemplo, a tratamento com ATA, né, com ácido tricloroacético. E o que acontece é que a maioria deles acaba desenvolvendo uma cicatriz hipocrômica, ou às vezes até acrômica. Então, o problema fica até muito pior, eles falam, que ele trocou, na verdade, aquela lesão amarelada por uma outra branca, ou mais clara, né? E aí que incomoda tanto quanto a primeira. E que, na verdade, não resolveu o problema do paciente. Então, eu não recomendo o tratamento com ATA, viu? Outro tipo de tratamento, na verdade, são métodos destrutivos. O laser, por exemplo, eu não tenho experiência, também não recebi nenhum paciente que tratou com laser para eu dar uma opinião para vocês do que eu acho, mas eu já recebi pacientes que se trataram com ATA e muitos pacientes que fizeram eletrocirurgia, eletrocauterização, tá? Então, o profissional foi lá e anestesiou o paciente e fez a eletrocoagulação das lesões. E, na verdade, também o resultado não foi bom, porque o paciente, às vezes, ele entende, ele acha que foi uma recidiva que ele teve. Ele volta, ele vem no consultório, muitas vezes me procura e diz assim, eu fiz esse tratamento com eletrocoagulação, eletrocirurgia, e não olha, a Fernanda, gente, ela trabalhou comigo lá no Hospital Padre Bento, ela também era preceptora lá, e depois ela acabou se afastando. Não sei se Fernanda sabe, eu me aposentei já lá na residência, Fer. E agora eu estou aqui fazendo meus cursos online, os cursos hands-on de cirurgia dermatológica. Seja bem-vinda, viu? Então, eu recebi... Juliana perguntou, e shaving com eletrocoagulação? Se você faz o shaving, Juliana, eu acho que... Então você já tirou toda a lesão, né? Então você já expôs ali o músculo orbicular. Porque nessa região da pálpebra, o subcutâneo é muito fino, né? Então se você tirou ali a pele, automaticamente você já está ali no músculo orbicular. Você já expôs a musculatura. Então, na minha opinião, se você fez ali o shaving, o ideal é você já dar alguns pontos, né? Às vezes o chantelasma é tão pequeno, se for uma lesão muito pequenininha, de 2, 3 milímetros, você pode tirar com a própria tesourinha de Castroviejo. Vocês lembram dessa tesourinha? Tem vários vídeos aqui no meu canal em que eu mostro essa cirurgia, principalmente para seringomas, mas ela se presta também para exérese de chantelasma, tá? Então vale a pena vocês terem essa tesourinha de Castroviejo, tá? Não custa muito caro e é uma tesoura muito bacana. Ela tem uma mola, então você aperta, ela é bem delicada, só que você não pode usar essa tesoura para cortar fio ou cortar uma estrutura mais grosseira, porque daí você tira o corte da tesoura, tá? Então você usa a tesoura de Castroviejo e corta, tira lá aquela lesão pequena de chantelasma que tenha 3 milímetros, 4, 5 milímetros. Agora, se for uma lesão extensa, daí eu recomendaria fazer de outra forma, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, Juliana, eu faria o shaving sim. Agora, a eletrocoagulação, ela funcionaria, na minha opinião, como hemostasia. Então, você abriu, tirou o chantelasma, ficou ali uma ferida aberta. Então, você teria que fazer a hemostasia para você estancar o sangramento e depois dar pontos, tá? Agora, fazer o shaving e eletrocoagulação ao mesmo tempo como método terapêutico, não recomendaria. E aí, voltando, então eu já recebi muitos pacientes que fizeram eletrocirurgia e eles acham assim que, eles dizem assim, doutor, a lesão voltou, eu tratei com a eletrocirurgia, mas a lesão voltou. Na verdade, na minha opinião, a lesão nem foi tratada. Ela continuou ali, ela permaneceu. Talvez tenha dado uma disfarçada. E aí eu pergunto para os pacientes, você acha que melhorou quanto? Quantos por cento você acha que melhorou aí o seu chantelasma, né? E eles falaram, doutor, eu não vi muita diferença não, deu uma clareada discreta, mas depois logo voltou. Na verdade, eu acho que depois cicatrizou e voltou o que já estava, né? A Márcia perguntou aqui, boa noite, tesoura de Castroviejo. Eu vou colocar aqui, vou escrever aqui na mensagem para vocês. Vale a pena comprar, viu? Vale a pena vocês terem, porque ajuda muito na cirurgia dermatológica essa tesoura de Castroviejo. Tesoura de Castroviejo.
É o nome do autor que desenvolveu, ó, Tesoura de Castroviejo, tá? Está aí. Eu não sei se eu posso fixar dois. Acho que não posso fixar dois comentários, né? Será que pode? Vou tentar. Acho que não posso. Não. Mas enfim, é essa tesoura aí, de Castroviejo, tá? Você consegue comprar nessas lojas que vendem materiais cirúrgicos, especialmente materiais mais delicados, que a gente usa na cirurgia dermatológica. Tem uma aula minha, talvez ela não esteja disponível ainda, sobre materiais cirúrgicos. Eu fiz uma live só sobre materiais cirúrgicos na cirurgia dermatológica. Isso mesmo, o Rogério perguntou, é a do seringoma? Exatamente. Tem vários vídeos aqui em que eu mostro a exéresis do seringoma, porque eu também não faço eletrocirurgia para seringoma, não faço cauterização química, eu tiro com a tesoura de Castroviejo. É essa mesma. Viu, Rogério? Então, é bem fácil de achar essa tesourinha, tá bom? Então, a eletrocirurgia eu não recomendaria que vocês fizessem, porque, na minha opinião, nem trata a lesão, sabe? A lesão permanece ali. ATA, como eu falei para vocês, na minha opinião, ela acaba deixando uma lesão, uma cicatriz discrômica, né? Hipocrômica ou às vezes até acrômica. E aí é muito desagradável, pode até ficar pior do que estava. Olha, a Catarina também chegou. Catarina foi minha aluna do primeiro curso hands-on na minha clínica, acho que foi em fevereiro de 2019, se não me engano, algo assim. Que bom te ver aqui, viu? Catarina, ela viajou, acho que o dia inteiro para chegar na minha clínica, porque ela mora lá no norte do país. Muito honrado com a sua presença, viu? Olha quanta gente bacana chegando, gente. Obrigado. Então, ATA não recomendo. Na verdade, esses métodos destrutivos não recomendo. Nem ATA, nem eletrocoagulação. Laser não posso dar uma opinião. A Catarina falou, foi verdade, viajou um dia inteiro. Mas acho que valeu a pena, né, Catarina? Aprendeu bastante coisa de cirurgia dermatológica. E laser não tenho experiência, gente. Eu não faço laser e nunca recebi um paciente que tenha submetido a laser para chantelasma. Se algum de vocês tiver experiência, pode me contar aqui, tá bom? Crio cirurgia também não recomendo, que é outro método destrutivo. Eu já vi também resultados ruins com crio para chantelasma, que acabou ficando cicatrizes ali, tá? Então, não é só porque eu sou cirurgião, mas na verdade pelos resultados que eu vi, que eu encontrei, que eu obtive, e é o método que eu ensino para os meus alunos no curso hands-on, no curso online, é a cirurgia mesmo, a exérese, tá? Mas existem alguns detalhes que são fundamentais na hora de você tratar o chantelasma. Primeira coisa é a seleção do paciente, né? Então, primeiro você tem que ver se esse paciente ele não tem nenhum problema de saúde, se ele faz uso de anticoagulantes, né? Faz uso de antiagregante plaquetário, AS. E se ele faz uso, é recomendável que você pergunte para o cardiologista se o paciente pode parar de tomar, né? O ideal seria uns 3 dias antes e também uns 2 dias depois, porque a região da pálpebra, né? Na verdade a face como um todo, ela é muito vascularizada, então já sangra normalmente, já sangra bastante. Então você imagina se um paciente que está em uso de anticoagulante ou antiagregante plaquetário vai sangrar muito. A Dani falou, eu vi num curso eletrocauterização com posterior sutura, não vi o pós, mas na própria cirurgia não ficou muito estético, tá vendo? Você viu, Dani? Se você na própria cirurgia já não ficou bacana, imagina depois o pós-operatório, né? E é tão tranquila de fazer essa cirurgia, eu vou dar aqui todas as dicas para vocês e vocês vão sair daqui fazendo exérese de chantelasma como eu faço, tá? É capaz que você encontre algum vídeo aqui meu. Aliás, eu tinha um vídeo, mas eu retirei, sabe por quê? Porque para não ficar expondo a imagem do paciente. Então eu tirei esse vídeo de chantelasma, viu? Então eu procuro também colocar vídeos em que não há, que a gente não expõe a identidade do paciente, tá bom? Mas enfim, eu acho que o melhor método é a cirurgia. Então tudo começa no pré-operatório, né? Na avaliação pré-operatória. Então você precisa avaliar se o paciente faz uso. E não só, obrigado Carla, não só o paciente
que vai fazer a cirurgia do chantelasma, qualquer paciente que você vá operar no seu consultório, porque às vezes a gente não pergunta para o paciente, não faz uma boa anamnese. Na verdade, Débora, eu tenho um grupo, viu, no Telegram, e vocês podem entrar depois. Depois a gente vai disponibilizar aqui uma forma de vocês entrarem no grupo do Telegram. Eu tenho um grupo só para médicos, uma comunidade de cirurgia dermatológica no Facebook, que também é só médicos que entram, e lá eu posto várias coisas. Vou ver se eu consigo colocar lá nesses grupos fechados nossos dessas cirurgias, tá? Então, qualquer cirurgia, né, não só de chantelasma, qualquer cirurgia que você vai fazer no seu paciente, você precisa perguntar se ele não faz uso de alguma medicação que altere a coagulação, porque isso vai comprometer muito o resultado, né, e inclusive em termos de complicações, e também durante a cirurgia vai ser muito estressante, né? Imagina o paciente sangrando ali copiosamente durante a cirurgia, vai ser muito complicado, e às vezes depois o paciente não para de sangrar. Então é muito complicado isso. Então pergunte sempre antes, pergunte para o cardiologista se o paciente pode parar de tomar a medicação 3 dias antes e prepare o paciente. Agora, se for um paciente que tem muita comorbidade, daí você não deve fazer a cirurgia no seu consultório, na sua clínica, porque não é um local para você fazer uma cirurgia num paciente muito idoso, paciente que tem muita comorbidade, faz uso de muitas medicações, né? Tem problemas cardiológicos graves. Então você não deve, encaminha para alguém operar. Ou você mesma, talvez você seja credenciada num hospital, você fala, olha, nós vamos te operar no centro cirúrgico, tá bom? Vai ser com anestesia local, tudo, mas vai ser no centro cirúrgico. Lá tem todas as condições de atender uma intercorrência, né? Então você, evitando isso, então selecionando os seus pacientes, você diminui muito o risco de ter uma complicação no intraoperatório, tá bom? Outra coisa que precisa ser muito conversado com o paciente, que o chantelasma ele tem uma característica de ser recidivante, então há uma chance muito grande da lesão recidivar. Então, se você explica para o paciente antes de fazer a cirurgia, ele vai entender perfeitamente, ele vai falar, nossa, tomara que demore bastante. E é imprevisível de quanto tempo vai demorar pro chantelasma recidivar. Então você fala para o paciente, não sei quanto tempo que vai demorar. Eu tenho pacientes que vêm comigo e cada 5 anos, mais ou menos, a gente vai removendo. Então ele fala, doutor, tudo bem, eu faço a cirurgia aqui com o senhor, cada 5 anos, né, volta, a cada 3 anos volta a lesão, eu venho e tiro. E é melhor que você remova precocemente, né, porque se aquilo vai crescendo muito, fica muito mais difícil o fechamento da ferida, né, fica muito mais complicado. Então, é melhor que você trate logo o paciente já no início, né? A Liege perguntou aqui, o senhor tem termo de consentimento? Olha, Liege, eu tenho um termo que é geral para todas as cirurgias, sabe? Tanto cirurgias plásticas quanto cirurgias dermatológicas. Eu tenho para cirurgia dermatológica, para cirurgias plásticas grandes, as minhas plásticas grandes, e tenho uma dos cursos, né, presenciais, o hands-on na minha clínica, que o paciente assina, que ele está ciente que ele está sendo paciente modelo dos meus alunos, e que ele está sendo operado por mim, junto com os alunos, e sem problema nenhum. É bom sempre ter um termo de consentimento para qualquer cirurgia, tá? E vou falar uma coisa para vocês. Essa questão do termo de consentimento é mais uma preocupação do médico, da questão de oferecer para o paciente assinar. Inclusive, você pode até pedir para a sua secretária passar o termo. Hoje, a minha secretária passa o termo para o paciente. Então, antes do paciente subir, muitas vezes, para fazer o procedimento, ela já passa as orientações e passa o termo de consentimento. E ela diz, olha, eu vou passar aqui o termo para o senhor ler, isso aqui é praxe, tá bom? O senhor precisa assinar. E qualquer dúvida que o senhor tiver, o senhor vai esclarecer lá na sala do doutor, ele vai explicar para o senhor. E todo mundo assina com tranquilidade. E é importante que você coloque tudo ali. Aliás, é uma coisa interessante a questão do termo de consentimento, porque fica parecendo assim que o médico pode fazer qualquer coisa se o paciente assinar o termo de consentimento, né? Na verdade, não. O termo não vai eximir o médico, né, a nós, de nenhuma responsabilidade sobre aquilo que a gente está fazendo ali, executando na cirurgia, não é verdade? Na verdade, o termo serve para desmentir o paciente que diz que não foi orientado, por exemplo, que ele não poderia tomar sol, que ele não poderia se expor ao sol, não poderia fazer atividade física em tantos dias.
que, por exemplo, o chantelasma poderia voltar a lesão, que ali poderia ficar uma cicatriz. O paciente não pode questionar depois e dizer assim, mas a doutora não falou para mim que eu não podia fazer atividade física, que eu não poderia tomar sol, que isso aqui poderia voltar, não me falou que teria uma cicatriz. Então, aí para isso serve-se um termo para você dizer sim, estava tudo aqui escrito, você assinou e leu. E os termos, todo lugar a gente tem que assinar termo, né? Você vai no laboratório colher um exame, você tem que assinar o termo. Você interna no hospital, você vai assinar vários termos, tanto do hospital, do anestesista, do cirurgião, da enfermagem, você vai assinar termo de tudo, né? Para tudo você vai assinar um termo. Para viajar até, você tem que assinar um termo, não é? Então, hoje é praxe, sabe? E todo mundo tem que fazer. Eu acho que até é uma forma do paciente também ficar mais tranquilo, sabe? Eu acho que ele vai ficar mais tranquilo se ele vê o termo, ele já lê tudo que está ali e fica mais sossegado, tá? Então é bem tranquilo de passar o termo. Se vocês não têm o termo, um dia vocês podem falar, um dia eu passo para vocês o termo. A gente pode até fazer uma live só sobre termo de responsabilidade, ou eu posso fornecer para vocês como eu faço na minha clínica. Mas você também pode adaptar o seu termo, né? Lá no meu curso online, também no Hands-On, eu apresento para os meus alunos o meu termo de consentimento. Mas aquele meu termo, na verdade, eu fui fazendo uma adaptação de vários termos que eu encontrei, né? Peguei da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, peguei um pouco do pessoal da dermatologia, de alguns livros, né? De algumas revistas, porque hoje também, nas várias publicações que eu fiz, o paciente, mesmo que não vá ter a identificação dele, ele precisa assinar um termo, aceitando a questão das fotografias que serão publicadas na revista. Então eu fui pegando um pouco de cada termo e fiz o meu. E você pode adaptar um termo para você também, né? Para a sua clínica, para o seu trabalho, tá bom? Então, quando você vai fazer ali a exérese do chantelado, então já começamos ali, na avaliação pré-operatória, ver se o paciente não está tomando nenhum anticoagulante, porque a região de pálpebras, a face em si, ela é muito vascularizada, né? Se o paciente estiver tomando anticoagulante, vai sangrar muito. A Patrícia perguntou, só uma via fica com a gente? Olha, a gente pode fazer 2 vias. Geralmente 2 vezes o paciente leva uma via e a gente fica com uma, tá? O paciente fica com uma via para ele e a gente assina as 2, tá? Tanto o paciente assina quanto o médico assina as 2 vias. Bom, você vai fazer antisepsia ali, vai deitar o paciente na maca, vai medir a pressão arterial. Se o paciente estiver hipertenso, é melhor você não fazer a cirurgia, né? Ou ele volta no outro dia, ou ele toma a medicação. Às vezes ele não toma a medicação. Oi, Betânia, tudo bem? Obrigado, ela disse que é um prazer estar aqui. Eu que agradeço a presença de todos vocês. São 53 médicos aqui, que honra. Fico muito feliz, viu, com a presença de vocês. Então, depois você então vai fazer antisepsia com clorexidine, o aquoso, né, não o alcoólico, e todo cuidado é pouco, porque o clorexidine ele é oftalmotóxico, então o paciente pode desenvolver uma conjuntivite química pelo clorexidine. Então, se você ficar inseguro de usar o clorexidine, você pode usar o povidine, né, que é o PVPI, que é o iodo, o aquoso também. E você vai aplicar, então, fazer antisepsia com o iodo. Eu não gosto muito porque o paciente vai ficar todo marrom, depois você tem que limpar todo o rosto dele, e assim mesmo às vezes fica um pouco remanescente ali, ele fica com a cara amarelada, eu não gosto muito. Mas se você se sentir inseguro de aplicar o clorexidine, você usa o povidine, tá? Carla falou que está me conhecendo hoje. Obrigado, vai ser um prazer, viu, te receber nos meus cursos. O curso online, ele acontece algumas vezes por ano, então não é sempre que ele está disponível. E o curso Hands-On, nós estamos com lista de espera. Quem tiver interesse, tem o WhatsApp da minha clínica na bio aqui, tá bom? A gente tem lista de espera para o curso presencial. Então, aí você vai falar, mas como que eu vou fazer antisepsia com clorexidine aquoso e não vou deixar escorrer no olho? Então, primeira coisa, eu peço para o paciente, eu não falo para o paciente apertar muito os olhos, porque aí o que acontece? Vai ficar alguma região que você não vai passar o clorexidine. Então, é importante passar o clorexidine numa área ampla, né? Às vezes eu passo no rosto todo. E qual que é o segredo para não escorrer dentro do olho?
você não deixa a gaze muito encharcada. Então, quando você pede, ou você mesmo vai aplicar o clorexidina na sua gaze, não deixe a gaze totalmente encharcada. Você deixa ela umedecida. E aí você vai passando o clorexidine, sempre num sentido só, né? Não assim circular, ou da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita. Melhor mesmo é de dentro para fora. Passa o clorexidine, tá? E aí, se o paciente falar que está ardendo, sentiu alguma coisa, você imediatamente lava o olho dele com soro fisiológico estéril, né? Você tem os tubetes ali de soro fisiológico, são flaconetes de 20 ml, você pega e pinga no olho e lava o olho dele, tá? Aí não vai ter problema. Bom, fez a antisepsia, não é? Antes, a Lara chegou, Lara também foi minha aluna do curso Hands-On. Olha, eu tô com vários alunos aqui do curso Hands-On, alunos do curso online também, obrigado. Então, você fez a antisepsia. Depois que você fez a antisepsia, você vai colocar o campo cirúrgico, né? Lara, hoje eu estava vendo a live que nós gravamos juntos e muito bacana, viu? Eu vou disponibilizar depois o conteúdo. Ela fez várias perguntas bem interessantes. Eu tenho algumas lives de mentoria, gente. Quem quiser participar, é só me mandar um direct, em que a gente vai discutindo alguns casos, algumas dúvidas dos médicos, né, da audiência. E é um bate-papo bem bacana. O da Lara ficou muito legal e eu vou disponibilizar em breve para todos vocês, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram e também no Facebook, tá bom? Aliás, assinem lá meus canais, meu canal no YouTube, Dr. Ed Wilson Rossoy, e no Facebook a gente tem essa comunidade de cirurgia dermatológica e tenho também uma página que é cursos de cirurgia dermatológica, tá? Lá tem bastante conteúdo. A Carol, que foi minha aluna. Raquel perguntou: doutor, qual o valor máximo de PA o senhor realiza o procedimento? Costuma dar antipertensivo no dia e aguardar melhora? Olha, pode dar sim o antipertensivo, viu, Raquel? Mas geralmente eu prefiro que o paciente tome o antipertensivo dele. Quando o paciente está, por exemplo, só com a mínima mais elevada, se estiver com a mínima de 10, por exemplo, geralmente é por ansiedade. Então, se você deixar o paciente descansar um pouco, ele tomar um antipertensivo, ele se acalmar um pouquinho, às vezes você dá um pouquinho, um suco para ele, alguma coisa, não enche muito o estômago, né, para ele não vomitar, daí essa pressão ela vai melhorar. Agora, se tiver com mínima de 12, aí ele está fazendo uma crise hipertensiva mesmo. Daí eu não opero não, daí eu encaminho o paciente para o pronto-socorro. Outra coisa, não dou nenhum calmante, tranquilizante para o paciente no consultório, tá? Não dou nenhum sedativo, nada disso. Então, se o paciente não está tranquilo, a pressão não melhora, aí eu suspendo a cirurgia, tá bom? Bom, aí você vai colocar o campo estéreo que você providenciou na sua clínica. Eu tenho alguns campos que a gente compra de TNT, numa medida de 50 por 50. Eu falei isso na live de materiais cirúrgicos, né? E a gente mesmo faz um buraco no meio e a gente esteriliza dessa forma, lá na clínica mesmo. E eu coloco no rosto do paciente e faço a anestesia, tá bom? A anestesia, a gente pode fazer, eu faço com lidocaína, com vasoconstritor. Você pode usar aquela lidocaína que vem num frasco de 20 ml, a concentração da adrenalina é 1 para 200 mil, tá bom? Já, sabe aqueles tubetes que a odontologia usa? A lidocaína ali, a concentração de adrenalina é de 1 para 50 mil. Então ela é muito mais concentrada, justamente porque a região oral também ela é muito vascularizada. Por isso os dentistas gostam de usam esse tubete numa concentração maior de vasoconstritor, justamente para fazer a vasoconstrição e sangrar menos. Então, aqui na pálpebra eu gosto de usar esse tubete, sabe? Aí você fala, mas para eu usar o tubete eu tenho que ter carpule? Não, eu não gosto de carpule. Por quê? Porque o tubete não é estéreo. E o carpule, que é aquele instrumental que os dentistas usam, né? Ele é de aço. Eles esterilizam, a gente esterilizaria aquele carpule. Só que quando você põe o tubete, ele é contaminado, então ele já contamina o carpule e contamina a cirurgia. Então, como que eu uso esses tubetes? A minha secretária, ela segura para mim, me apresenta, eu faço 2 furos no tubete, 1 furo e 2, com uma agulha, uma seringa de 3 ou de 5, com uma agulha 30x7, que é aquela cinza, faço 2 furos. Por quê? Por um orifício entra ar e pelo outro sai o anestésico e vem para a seringa. Então eu gosto de usar o tubete assim. E aí, qual é o segredo para você fazer a anestesia aqui? Sempre você vai colocar só o bisel, que é a pontinha da agulha, né? Uma agulha de insulina. Existe aquela agulha de insulina mais fininha, que é o canhãozinho amarelo.
que ela tem 30 por, eu não vou lembrar agora, são 45, eu acho que é isso. E tem uma outra que o canhão é marrom, que é a agulha mais espessa. Então eu gosto de usar tanto para toxina e tudo, aquela de insulina com canhão amarelo, porque ela é mais fininha, tá? Olha, a Débora falou, eu coloco a tampa da agulha e empurro. Também dá certo, é verdade, interessante. Ela pega a tampa da agulha e empurra por trás o êmbolo, e aí acaba que sai o anestésico do outro lado. 30G, é isso mesmo, que é aquela 30G, é aquela a fininha, não é? Isso mesmo. Daí, o que acontece? Você coloca só o biselzinho e daí vai infiltrando. Você vai infiltrando o anestésico e vai introduzindo lentamente. E a infiltração aqui, ela tem que ser intradérmica, porque a lesão ela é cutânea. Então não há necessidade de você infiltrar a musculatura, né, o músculo orbicular, ou até meio arriscado se você introduz de forma mais profunda a agulha, que você pode cometer alguma iatrogenia ali. Então, bem intradérmica a infiltração, você vai vendo que a pele vai distendendo, ela vai até ficando mais pálida. E é fundamental você aguardar, isso mesmo. Betânia, obrigado. Olha, gente, a agulha é aquela ali, ó, 30G e meio, tá bom? E aí depois que você fez a infiltração de todas as lesões, é importante você aguardar 6 minutos, que é o tempo em que se instala a vasoconstrição. Porque se não adianta nada, você faz a anestesia e já parte para a cirurgia, vai sangrar do mesmo jeito. Então é importante você aguardar que se estabeleça a vasoconstrição e você vai perceber que vai ocorrer um empalidecimento cutâneo ali. Então quando ocorreu o empalidecimento é porque já se estabeleceu a vasoconstrição. E aí você está autorizado a começar a fazer a cirurgia, tá? Uma coisa que eu sempre recomendo é que vocês marquem a lesão. Então faça o desenho. Não precisa fazer margem, assim, você não precisa fazer uma margem para essa lesão, porque ela é uma lesão benigna. Então não precisa fazer um fuso, tirando o tecido normal, né? Porque aí você vai deixar uma cicatriz maior. Não, você vai marcar só o desenho do chantelasma ali, onde ele está. Geralmente ele é bilateral simétrico, você marca ali o desenho exato. E por que eu gosto muito de marcar? Porque quando você faz a injeção do anestésico e ocorre também a vasoconstrição, não especificamente no chantelasma, mas em lesões eritematosas, às vezes um blaso, né, um CBC superficial, por exemplo, que é aquela placa meio eritematosa, ou um Bowen, você faz a infiltração do anestésico e às vezes a lesão desaparece. E aí você perde total parâmetro, às vezes até para fazer a biópsia. Você coloca lá, vai fazer a biópsia e depois não sabe mais onde que é para fazer, porque a lesão ela pode desaparecer com a vasoconstrição. Então é sempre importante marcar. E outro dia me perguntaram aqui qual caneta que eu uso, né? Tem uma caneta que você encontra nas papelarias, são canetas marcadoras permanentes. Tem da marca Sharpie, que é o nome Sharpy, mas se você na tua cidade tiver aquela loja chamada Daiso, que é uma loja japonesa que vende vários objetos pequenos assim, eles têm uma caneta japonesa permanente e custa muito barato. Eu acho que, sei lá, é muito barato a caneta. Vem 3 canetas no joguinho e rende bastante, é excelente, viu? Ela também não apaga, como quando você faz antisepsia, enquanto você está fazendo a cirurgia, não apaga, ela fica bem permanente ali no local. Então, eu costumo marcar o local para fazer a cirurgia. Então, você faz a infiltração do anestésico e aguarda estabelecer lá a vasoconstrição, tá bom? Então, depois que ficou empalidecido o local, passaram 6 minutos, você vai fazer o fuso mesmo. Você vai fazer uma incisão perpendicular. Você vai com a lâmina, uma lâmina 15, que seria o ideal, e você vai incisar. E lembre que a pele é o local em que a pele da pálpebra é o local mais fino, em que a pele é mais fina no corpo humano. Então, ela tem ali 1 milímetro, talvez, de espessura. Então não vá com muita sede ao pote, né? Não vá com muita força, mãos de fada, como eu sempre falo com os meus alunos. E aí você vai fazer a incisão e você imediatamente você já vai cair, não vou nem dizer o subcutâneo, porque ali praticamente não tem subcutâneo. É sim subcutâneo, mas ele é muito fino. Você já vai dar de cara com o músculo orbicular, tá? Da pálpebra. Então você faz o fuso, né, de um lado do outro, levanta aquela pele e resseca. E aí você vai usar o bisturi elétrico, como alguém comentou aqui, na função de hemostasia, de você estancar o sangramento, né?
E você, quando for fazer lá a hemostasia, você pode pegar com uma pinça de Addison sem dente o local que está sangrando, ou você pode ir direto com a caneta do seu bisturi elétrico, mas aí a caneta, você tem, se ela não for estéril, você precisa colocá-la dentro de uma luva estéril, né? E aí você vai pegar a caneta, e quem vai te oferecer a luva é a sua assistente, ela vai te dar a luva, você abre a luva, ela joga a caneta dentro. Tem vídeos aqui nas minhas plataformas explicando como fazer isso, tá? E aí você pega a caneta, então ela está estéril, e você coloca numa potência mínima, sempre o bisturi elétrico na potência mínima. Especificamente aqui na pálpebra, que é muito delicada, coloque na potência mínima bem baixa, na coagulação, tá bom? Existem vários equipamentos, eu já falei aqui um dia, eu falei sobre bisturi elétrico. A Lara perguntou aqui, e aquele chantelasma de borda lobulado irregular, quando o fuso não engloba toda a lesão, aborda em 2 etapas? Sim. A Liege perguntou, doutor, tem aqueles bisturis portáteis, tipo uma caneta? Não entende como que é, Liege, esse bisturi portátil? Ah, você está falando que é um bisturi descartável? É isso? Que já vem o cabo com a lâmina pronto para você jogar fora? Ou você está falando bisturi portátil? Bisturi elétrico portátil? Nossa, eu nunca vi esse daí. Eu conheço aqueles que a gente aperta o pedal mesmo. Eu tenho alguns modelos lá na minha clínica. Mas esse eu não sei, me explica direito. Mas deixa eu falar aqui, ó, por exemplo. A Lara pergunta, enquanto isso você vai me escrevendo aí, eu vou responder a pergunta da Lara. Ela falou, quando é muito lobulado o chantelasma? Na verdade, aí você deve encarar, Lara, como uma lesão grande, né? Um chantelasma extenso. Aí sim, é super importante que você avalie se aquilo, quando você tirar, não vai fazer uma deformidade, né? Principalmente se for em pálpebra inferior, muito cuidado para não fazer um ectrópio, que é difícil correção, tá? Então, se for uma lesão grande, é melhor você fazer parcelado. Então, você tira uma parte, deixa para uma outra etapa você tirar o restante. E às vezes não é nem possível retirar toda a lesão. E é importante você conversar com o paciente e falar, olha, eu, por exemplo, como eu falei para vocês, eu tive uma paciente que tinha praticamente toda a pálpebra comprometida, tanto superior quanto inferior. Foi o caso assim mais extenso que eu vi. E nesse caso eu fiz de forma parcelada. Na verdade, eu fiz uma blefaroplastia nela, eu tirei já uma grande quantidade, aí sobrou um pouco assim. Aqui embaixo, que tem que tomar muito cuidado, porque se for mais distante da borda, aqui embaixo, você consegue tirar sem causar um grande dano. Mas se for ali próximo da borda, olha só, qualquer pequena tração pode causar um ectrópio. Então, você pode pinçar o local, ou você vai fazendo uma ressecção parcelada, Lara. Tira pouco, observa, e você fala para o paciente, olha, vamos devagar, vamos tirando aos poucos e a gente vai vendo como que a gente resolve. Por isso que é importante o tratamento precoce, para que a gente não chegue nessa situação de difícil tratamento, né? E o paciente entende, ele entende que não é possível resolver todo o problema, mas ele entende que a melhora já vai ajudar bastante, para ele já vai ser bem vantajoso, né? Só de obter uma melhora. Ah, o jato de plasma. Não tenho experiência, viu? Não tenho experiência. Eu já vi alguns, não sei se vocês têm. Ah, jato de plasma, não tenho experiência. Eu já vi alguns casos de complicação com jato de plasma e não gostei, viu? O paciente evoluiu com o ectrópio, fez uma ferida bem grande. O cautério, isso, não fica na tomada, como se fosse uma caneta, né? O cautério é recarregável. Nossa, que bacana, não conheço. Interessante isso, viu? Não conhecia, não. A Juliana falou, eu tenho um bisturi portátil, troca só a ponteira. Não é reutilizável, funciona a bateria. Mas, Juliana, é só a caneta, ele tem o formato só da caneta? Interessante, não conhecia isso. Bisturi elétrico manual, pode ser usado umas 40 vezes. Olha que interessante, não sabia. Eu tenho realmente aqueles bisturi elétrico. Tem o Wavetronic, que ele é mais, sei lá, um pouco mais elaborado assim. Tem mais funções. E tem o bisturi elétrico da Imai, que chama BP100, modelo barato, custa uns R$ 3.500. E é bem fácil de usar e bem barato, né? Aí aqui, aliás, a gente está falando como se fosse uma caneta mesmo, dura bastante, com pilha. E quando a pilha acaba, tem que descartar. Vou dar uma olhadinha sim. Ah lá.
A Tati perguntou, Wavetronic ou Hivecator? Olha, o Hivecator que eu já usei foi lá na residência, sabe? A gente tinha um lá no serviço. Mas ele vai muito bem para lesões pequenas, quando você vai fazer uma eletrocirurgia, por exemplo, numa hiperplasia sebácea, vai bem. Mas quando a gente precisava, por exemplo, fazer uma hemostasia numa cirurgia que estava sangrando muito, a gente não conseguia aquela potência bacana do Hivecator. Na hora a gente ficava um pouco na mão. Por isso eu gosto mais do Wavetronic. O Wavetronic tem várias possibilidades, né? Eu prefiro, tá? Aqui, ó, a Liege perguntou, esteriliza deixando ele ligado alguns segundos? Jura mesmo? A esteriliza a ponteira? Mas e a caneta em si, ela não é estéril, né? E se durante a cirurgia você pega essa caneta, aí você contamina a sua luva, não contamina, Liege? Como que é isso? A Lara agradeceu. Carol, que foi minha aluna também, hoje é preceptora lá no serviço. Quando precisa dividir a cirurgia, o senhor cobra mais de uma vez? Sim, claro. Olha, é importante que quando você vai fazer o planejamento do paciente, a gente tem que fazer mais ou menos como os dentistas fazem. Você elabora o planejamento do paciente e fala, olha, você tem aqui várias lesões, então o tratamento todo vai ficar em valor X. E você pode parcelar esse valor. Hoje nós vamos começar, vamos tirar então essas duas lesões aqui e depois você vai voltar para remover as demais. Então pode ser feito dessa forma. E quando é uma ressecção parcelada com uma lesão grande, como a Lara falou, você pode falar, olha, esse tratamento todo, nós vamos tirar o que for possível, vai ficar, sei lá. Então o paciente vai parcelar e você já vai começar o tratamento. Então hoje nós vamos começar aqui, vamos fazer um pequeno fuso aqui, outro aqui, e depois a senhora vai voltar e nós vamos tirar o restante, tá bom? Então nós vamos fazer dessa forma. Mas o paciente já contrata o tratamento todo. Porque se você tira uma parte e fala para ele, ó, hoje vai ficar 1,5K e depois a senhora vai voltar, as outras vezes vai ser mais tanto. Às vezes o paciente não volta mais, né? Então, para você finalizar o tratamento, entregar um serviço bacana, um tratamento bacana, é importante que o paciente contrate todo o tratamento, né? E é claro, aí você vai falar, tá, doutor, mas e às vezes se por acaso você tiver que fazer mais uma intervenção, às vezes não deu para tirar tudo, mas o paciente quer que você tire mais um pouco, além daquilo que você tinha planejado. Então é por isso que eu falo para vocês que a precificação, ela não pode ser aquela coisa muito justa, sabe? Já me perguntaram aqui, por exemplo, se você faz um CBC e vem margem comprometida. É muito raro disso acontecer, tá? Não lembro da última vez que aconteceu, mas pode acontecer. Aí você vai cobrar novamente do paciente, como vai ficar essa situação? Ele vai falar, tá, mas o senhor vai ter que reoperar, mas eu já paguei pela cirurgia, eu não tenho culpa que a margem veio comprometida. Então, por isso que eu falo que a precificação tem que ser algo que te dê conforto e tranquilidade, para que você não trabalhe de forma tão justa e apertada. Por quê? Se me acontecer, eu posso reoperar o paciente tranquilamente, sem que ele tenha que ser penalizado por isso, sem que ele tenha que pagar novamente por isso. Porque todas as outras cirurgias que eu já fiz, as precificações são feitas de forma que eu possa trabalhar com tranquilidade. E aí no chantelar a mesma coisa. Você já cobrou um valor que se de repente ela pediu ali um retoquezinho, alguma parte ali que ainda está incomodando, você pode fazer tranquilamente, né? Porque você já foi bem, o tratamento já foi bem pago, digamos assim, né? Olha aqui, a Juliana falou, eu tenho o Wavetronic, mas para lesões pequenas eu uso esse da caneta. Entendi. A caneta não é estéreo, né? E aí como que faz? Você se contamina? Contamina a cirurgia? Como que faz? Isso é uma boa pergunta, viu? E isso é uma coisa que eu quero muito que vocês aprendam, sabe? Porque os honorários que os convênios pagam, né? Eu sempre falo aqui, tem convênio que paga R$16 por uma biópsia ungueal. Isso é um absurdo tão grande, sem desmerecer a profissão de ninguém, mas nenhuma manicure vai fazer tua unha por R$16, né? E os médicos têm que se submeter a esse tipo de honorário para fazer uma cirurgia. Então é muito complicado. Olha lá, chama Enerpen. Obrigado, Betânia. Caneta cauterizadora. Bacana. Mas vamos ver como que você pode trabalhar com essa caneta aí sem contaminar, tá? Eu posso te explicar depois. Perfeito. Precisamos de uma aula de precificação. Exatamente. Nos meus cursos, gente, tanto hands-on quanto online, eu falo muito dessa questão da gestão, da precificação, porque isso, na verdade, é uma dificuldade nossa, do médico. O paciente não tem condições de avaliar o valor do nosso trabalho. Isso é uma coisa da nossa cabeça. Minha não, né? Porque eu já
já aprendi. Mas é uma coisa do médico, da cabeça do médico, sabe? De não conseguir precificar. Carol, eu não tinha pensado na margem. Às vezes não mando para biópsia. Sim, na verdade pode mandar para biópsia, na verdade só para confirmar o diagnóstico, né? Mas é uma lesão benigna, não tem grandes problemas, viu? Ela falou, a Betânia falou que tem pontas sobressalentes. Ela esteriliza a caneta inteira, a Mariana. Olha, e ela não estraga. Interessante. Eu tenho as minhas canetas do Evitronic e dos outros aparelhos de bisturi elétrico que podem ser autoclaváveis. Pode colocar no autoclave. Só que eu tenho um pouco de receio de derreter a caneta, estragar. Mas olha, ela falou que ela coloca. Ale, obrigado. Então, que ela coloca lá, ela esteriliza. Então, gente, voltando aqui à cirurgia, vamos finalizar a cirurgia, porque senão o Instagram vai interromper a nossa live. Só pode durar 1 hora, já estamos com quase 50 minutos, tá? Tô adorando as nossas lives aqui, porque vocês me instigam, né, a estudar, a trazer conteúdo bacana para vocês. Então você fez lá o fuso, né? Se for uma lesão muito grande, faça de forma parcelada. Se for em pálpebra inferior, muito cuidado, tá bom? Então assim, muito cuidado, quanto mais próximo da borda ciliar, maior a chance de fazer um ectrópio. Então, tire pouco, muito cuidado. Então, na altura, mais ou menos aqui, tire em torno de 2 milímetros, 3 talvez. Maiores que isso, é melhor você não mexer. Ou você tira um pouquinho, tira parcelado, tá? A Rose falou que ela não derrete, ela esteriliza as ponteiras do Evitronic sempre. Ah, sim, as ponteiras sim, mas e a caneta toda? Rosemary, você esteriliza toda? Isso que é uma dúvida minha. Quer dizer, o fabricante fala que pode, né? Eu acabo usando assim, coloco a caneta dentro da luva estéreo. E aí pego com a luva, né? Ela está encapada com a luva. Então, aí você fez a hemostasia com o bisturi elétrico na potência mínima. Pode usar então, gente, a caneta, que agora o pessoal usa bastante. E depois você vai fazer a sutura com nylon 6 zeros, tá bom? A Mariana disse que não derrete a caneta. Então pode colocar, gente. Aí o ponto, você vai dar o ponto com nylon 6 zeros, ponto simples. Na pálpebra não há necessidade, tanto que a gente na blefaroplastia, aqui por exemplo em pálpebra inferior, que eu corto tudinho aqui ó, na blefaro, eu dou aqui uns 3 pontos só. Então não precisa dar aquele monte de pontinho não. Nylon 6 zeros pega bem delicado na bordinha, tá? Aqui em cima sim, um pouco mais de pontos, espaçando uns 3 milímetros entre um ponto e outro, tá? Ah, a Rose falou, não, coloque naquele plástico esterilizado. Eu tenho esse plástico também. É como se fosse uma capa, sabe? Para você colocar naquelas cirurgias de vídeo laparoscopia, por exemplo, tem um plástico que é esterilizado. Eu comprei, eu tenho lá na clínica. Mas é tão chato de pôr aquilo, demora para pôr, você coloca dentro e vai puxando o plástico, vai puxando. Demora. Então eu prefiro colocar já a luva. Mas o plástico também é uma boa saída, viu, Rose? Obrigado. Então você vai dar ponto de nylon 6 zeros bem delicadamente, tá? Eu gosto de usar antibiótico no pós-operatório, porque você imagina uma cirurgia dessa que é estética. Chantelasma, o paciente evolui com infecção, às vezes porque ele nem lavou, não higienizou, não é? Olha lá, ela usa esse plástico na Cheyenne também. Ah, bacana, na Cheyenne também. Bom, e aí eu prescrevo antibiótico, uma cefalexina por uns 5 dias, tá? TCA, eletrocirurgia direto na lesão. O senhor tem experiência? Olha, Além, não gosto, viu? Os resultados que eu vi, que eu recebi, que eu falei aqui no começo da live, eu recebi casos assim no consultório muito ruins, com cicatrizes hipocrômicas, muito ruim. Não resolveu o problema do paciente, o paciente reclamou e aí veio para mim para fazer cirurgia. Na minha opinião, o melhor tratamento é exérese mesmo infuso, tá? Então, no pós-operatório antibiótico, higienizar. Não dá para fazer curativo. Só se for uma lesão pequena que você pode fazer o curativo. Se tiver muitas lesões, não dá para você tapar o olho do paciente. Então, em casa, ele só vai higienizar com um sabonete próprio para pálpebras, né? Vocês sabem melhor do que eu. Tem várias opções, ou sabonete neutro mesmo. E retirar os pontos em 7 dias, tá? Há possibilidade de retirar antes os pontos, em 5 dias, mas eu não recomendo pelo risco de fazer uma deiscência. Então, retire os pontos em 7 dias aproximadamente, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado, vou agradecer aqui, quero agradecer a presença de todos, dizer que adorei
Obrigado. Adorei estar aqui com vocês. Assinem meu canal no YouTube, Dr. Ed Wilson Rossoi. Qualquer dúvida que tenham, me mandem directs. Me mandem as sugestões de lives para a gente fazer aqui. Tá bom? Eu vou estar sempre fazendo live aqui para vocês. Muito obrigado, Débora. Obrigado a todos. Juliana, obrigado. E até a próxima, então, gente. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigado, obrigado.